do ponto de superfície dessa renasce agora. Aquele que não nasceu de novo não pode ser Deus. Jesus não a própria natureza religiosa o certo de Deus é matemática precisão, Deus mal. Escolha que deveis ter outra coisa, realizado em começo, a novo. Quando você precisar de inovação moral, encontrará que a sua uma história de Deus consegue do passado ou longe do nome, perdoar que você e as sombras, ele também foi marcado no seu cabelo de Deus. Para o cotidiano, no caminho da pela aplicação da atividade moral, o trabalho é conhecimento, atirará a família, sobre todos os defeitos da vida espiritual. Cada um pode ser portador de ser se é possível, não deixe para depois um marco para que pode criar a forma de instituição, dar a consciência e ter não é fácil. Dar a instituição do mundo ou desenvolver o coração, a vocação que nos é. Portanto, o melhor indivíduo que pode dar a ação é a nossa voluntade. A lei que nos odeia, como a lei que confia. Enquanto vivemos a nossa luta, o aniversário feliz, a missão, mais difícil nossa nada, mostrando novos estudos para uma luta, a ideia de ação substitui desde nós e todos nós passos. É sua determinação moderna. Alguém tem uma boca, ele foi uma questão. Alguém tem, você deve identidade de independente das mãos. Deixa que ele viver cada dia, mas realmente pensamento de questões de Deus. Nunca fique a ser diferente. Aquele que não é de novo não pode ser Deus de Deus. Renata, agora que se propósito, ele já tudo trabalhando para superar os passos externos da evolução da satisfação da história do tempo. Mas vai chegar em hoje e você vai chegar no mundo. Capaz de não chegou, seja feliz da revelação de estudo. Vamos fazer a medida, por essa valorosa oportunidade de estarmos aqui em busca de um entendimento maior e agradecer a qualidade de propósito que se segue com a alegria dos indivíduos que nos trabalham sempre. E assim, nessa noite, está conosco a Maria, a maravilhosa casa, seja bem-vinda, e com a prece que Jesus nos ensinou, que a gente tem através da extraordinária de hoje. Pai nosso, que estás em toda a paz, santificado seja o teu nome, venha a nós, o serviço do Pai, que seja feita a tua vontade, na terra, como é feita todo o universo. O qual nosso celestial sempre perdoa, Pai, as nossas dívidas, na intimidade do nossos devedores, não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de
Obrigada. Então não pode levar para casa, né? É toda minha, né? Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Com relação ao tema da noite de hoje, reencarnação, nós vamos trazer 3 pontos de pesquisa. O Livro dos Espíritos, um texto da Revista Reformador, de maio de 2014, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o tema é muito extenso e nós temos muito pouco para conversar, né? Então nós vamos começar primeiro pelo Livro dos Espíritos, para a gente entender um pouquinho, que fala sobre a justiça da reencarnação. Por que justiça da reencarnação? Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é o nosso Pai Criador. É Ele que sabe como funciona todo o universo, que seria, como vai ser dito depois, impossível, numa encarnação só, você crescer intelectualmente e moralmente. Nós vamos ver os porquês depois. Então diz assim: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então pensam bem. Errar, todos nós erramos. Acertar, todos nós acertamos. Mas nós erramos e repisamos no erro, que ainda é natural. Mas chega um momento, o que acontece? Nós bate a consciência e nós nos arrependemos do que nós fizemos. Se tivesse uma vivência só, como é que eu ia saldar essa minha dívida para com a justiça divina, que é igual para todos nós? E diz assim: não lhes diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não tiveram tempo, como é que vai alcançar o progresso? Então, os espíritos, quando fizeram essas perguntas e respostas, porque Kardec era muito insistente nas perguntas, eles davam respostas claras, para que a gente usasse a inteligência e a razão para analisar. Então diz assim: não são todos os homens filhos de Deus? Então, somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão, né? Aí eles fazem aqui uma colocação interessante, em letras menores no livro, que diz assim: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe fornece os meios pelas provas da vida corpórea, porque essa necessidade de reencarnar no corpo é porque é na matéria que nós vamos nos desenvolver, que nós vamos crescer espiritualmente. Nós precisamos experienciar as coisas da matéria, porque é da matéria que nós vamos aprendendo aos poucos, em cada nova reencarnação. Nós não progredimos no mundo espiritual? Sim, progredimos. Mas não é da forma como a gente progride na matéria. Por quê? Qual será a diferença? Porque aqui nós temos as experiências terrenas que nós precisamos para ter um trabalho, temos um trabalho e temos uma recompensa monetária.
para nossa própria sobrevivência, é natural. Então é um esforço próprio que o espírito vai desempenhar na matéria. No mundo espiritual ele não tem um corpo, ele não precisa, né? Vamos dizer assim, de condições monetárias para realizar suas obras, né? Então ele diz assim: mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir nessa prova, né? E é uma coisa assim tão lógica que, se a gente pensar bem, uma pessoa que viveu 90 anos, ela tinha assim, uma bagagem maior, intelectual, moral, de experiências vivenciadas. E uma criança de 1 ano, 2 anos que desencarna, nada aprendeu. Não seria justo. Então, Deus não seria justo com aquela criatura, né? Por isso que a gente tem que parar sempre para analisar o que está praticamente à nossa vista. É uma coisa de olhar e dizer: oh, realmente, se eu comparar uma pessoa de 90 com uma criança de 2 anos que desencarnou, qual foi a experiência que ela teve? Aí eu diria: não, então, se eu não ver a diferença, eu digo: não, Deus é injusto. Isso é uma punição que a gente diz. Mas Deus não pune, Deus não castiga, Deus não se vinga, nada disso. Então diz assim: não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus, né? Castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. E diz assim: se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade, né? E Deus é justo. Não existe essa balança, né? Essa balança é medida por nós mesmos. Por quê? Porque tudo está em nós. Tudo está na nossa própria consciência, né? Então diz assim: a doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia de fazermos a justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior, claro, a única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos nola ensinam. O homem consciente da sua inferioridade, tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora, por isso que a doutrina é consoladora. Tá? Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar, por toda a eternidade, estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e o reanima a coragem. Coragem, segue adiante, porque você tem um futuro pela frente. Você não vai ser punido, nem castigado, nem ficar preso em algum lugar, né? Qual é aquela que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido mais tarde uma experiência que não pôde mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Nós sabemos que nós estamos, já ouvimos quantas vezes falar, né? Estamos num mundo de provas e expiações, ponto. É uma coisa natural, basta a gente olhar ao nosso redor, né? Convivemos com a felicidade, com a infelicidade, com o bem, com o mal, com todas as diferenças, com todos os preconceitos. Então é um mundo de provas e expiações ainda para nós. Mas
A espiritualidade diz que quando nós reencarnamos, tomamos um corpo físico na matéria, ali está uma nova oportunidade de aprendizado. E que todos nós estamos no educandário. Não é nem uma escola, um colégio, não, é um educandário. O educandário é aquele que você vai se educar moralmente e intelectualmente, com todas as vantagens que você tiver ao seu alcance. Então, quando nós estamos aqui, começamos o beabá e vamos seguindo na escola da vida, aprendendo o que é necessário, até chegarmos a uma faculdade, uma pós-graduação, ou coisa parecida. Então, significa dizer que eu tenho e tive oportunidade de crescimento nessa existência. E que esses conhecimentos que eu vou adquirir, e toda essa parte do espírito se intelectualizando moralmente também, o que acontece? Você carrega contigo, você leva contigo para o outro lado. E vai trazer para novas existências. Ali no livro dos Espíritos, pergunta para nós, né? Quantas reencarnações são necessárias para a gente crescer? Aí os Espíritos respondem para nós: infinitamente. Não tem um número de encarnações. Por quê? Porque quando a gente sai, passa do mundo de provas e expiações, a gente vai para o mundo de regeneração, nós ainda precisamos encarnar. Nós ainda precisamos da reencarnação. Nós só não vamos precisar mais da encarnação quando a gente estiver nos mundos celestes. Está longe a caminhada? Está sim. Mas um dia todos nós alcançaremos. Porque Jesus mesmo disse para nós: eu segui esse caminho que vocês estão chegando, estão passando, agora estão passando. Não é porque ele é Jesus que ele não fez essa caminhada que nós estamos fazendo desde o princípio lá, dos mundos primitivos. Ele passou por todas as experiências. O espírito precisa experienciar tudo na matéria. Por isso que em cada encarnação, uma hora a gente vem com mais dificuldade financeira, uma vida mais simples, e outra a gente vem na opulência, porque nós precisamos saber como lidar naquela situação. É uma oportunidade divina. Então, quem tem só uma visão de uma vida só diz: nossa, Deus me castigou, eu nasci aqui nessa família tão pobre. Eu não consigo crescer, não consigo me desenvolver aqui. Uma visão única, né? Sofre. E sofre muito. Que não tem uma visão ampliada da vida. Né? Então, dentro desse texto que nós trouxemos aqui, que é do nosso irmão Ricardo dos Santos Malta, ele começa lembrando que nós já falamos, mas é bom a gente repetir, tá? Porque tem pessoas que ainda pensam que é assim. A reencarnação não é um processo punitivo. Por que a gente diz isso? Que tem pessoas que dizem assim: eu não pedi para nascer. E nós costumamos sempre brincar dizendo: não, você não pediu para nascer. Muito menos essa família. A pessoa já completa: muito menos essa família. Não, você não pediu. Você implorou de joelho. Olha, uma nova encarnação, gente, a fila está grande. 20 bilhões de espíritos na Terra. 1/3 só, 8 bilhões encarnados. Os outros 3 estão do outro lado. Quando é que nós vamos entrar nessa fila de novo? Então não espere para a próxima, não. Quem não sabe se vai ser que 200, 300 anos. Não dá para saber. Né? Deus não é vingativo.
Porque se ele punisse, se a gente encarasse isso como uma punição, seria um Deus vingativo. Mas aqui o texto do Ricardo diz para nós assim, ó, ele é o grande pedagogo das almas, um grande mestre, um grande professor. Deus nos ensina a todo instante, a todo momento. Desde que eu possa ter visão para olhar, ouvido para escutar, boca para falar, observar tudo o que acontece ao meu redor. Quando eu começo a observar tudo que está ao meu redor, o que acontece? Eu começo já analisando o próprio chão que eu piso, a terra que eu piso. Eu posso pisar numa terra tranquila, como eu posso pisar numa terra arenosa, uma cheia de pedregulhos, eu posso pisar numa grama bem macia, bem gostosa. Eu vou sentir no meu próprio corpo a diferença. E assim, eu vou olhar para cima, eu vou ver um céu maravilhoso, azul. Mas eu vou ver nuvens também, claras ou escuras. Eu vou ver um sol, eu vou ver uma lua. Tudo isso em nosso benefício. Eu vou olhar novamente para o chão e eu vou ver árvores verdes, em vários tons de verdes, maravilhosas. Aí eu vou pensar, por que essas árvores não poderiam ser vermelhas? Ou não poderiam ser pretas? Eu tenho que pensar, porque o verde descansa à própria vista. Então Deus é sábio. Eu vejo flores de multicores e múltiplos tipos de flores. Eu vejo os animais silvestres. Eu vejo os animais domésticos. Tudo ao nosso redor, para que a gente aprenda a observar a como tratar desde um grão de areia. Eu sou responsável até por um grão de areia que está sobre meus pés. Imagina quando eu começo a pensar na minha responsabilidade diante daqueles nossos seres irmãos inferiores, domésticos, cão, gato, etc. Como é que eu trato eles? De que forma que eu trato eles? Será que eu trato eles com todo o cuidado que eles necessitam? Alimentação, água, sem correntes. Quem é que gosta de corrente? Né? Uma caminha, sim, uma casinha para deitar. Por quê? Porque eles têm os mesmos órgãos físicos que nós temos. Eles só não têm ainda a inteligência desenvolvida. É uma inteligência interrompida que está se desenvolvendo. Porque se eles pudessem falar, o que será que eles diziam para nós? Ei, eu estou me dando almoço. Olha, eu estou com sede. Mas eles têm tanto amor dentro deles, que mesmo que você bata neles, eles ainda dão o rabinho deles e vêm para perto de ti. Gente, é de emocionar, né? Eu não gosto de ver nenhum vídeo sobre maltrato de animais. Não dá para mim, eu fico mal. Não quer cuidar, não pode cuidar, não adote. Deixa para quem tem o sentimento do amor dentro de si. Né? Então ele diz assim, de fato, reencarnar-se para aprender, para educar-se, para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, de um novo ambiente onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual.
Em verdade, ele diz assim, vivemos numa grande escola, e eu falo que é um educandário, né? Retornamos ao envoltório carnal na condição de aprendizes, e nós seremos sempre aprendizes. Ah, não, mas eu fui professor, eu sou pedagogo, eu fiz pós disso, pós daquilo, então eu estou acima. No conhecimento, somente. Todos nós somos aprendizes nessa escola, né? Então, retornamos ao envoltório carnal, na condição de aprendiz, de alunos que buscam, em busca de novos conhecimentos. Repetimos tarefas outrora mal acabadas, pois o processo de aprendizagem se dá também na repetição e revisão das lições. É interessante que, principalmente quando nós somos testados na chamada paciência, que é uma ciência da paz. O que é que nós dissemos? Ah, eu não acredito. De novo, esse mesmo teste. É do trânsito, é disso, é daquilo. Mas eu já passei mais de 1000 vezes nessa encarnação sobre esse teste. Por que será que ele está padecendo no caminho? Não aprendi ainda? Não. Se aprendesse, já teria passado adiante sobre aquele teste. Né? Então diz assim, a experiência repetida significa a mesma lição ainda não aprendida, ele já respondeu, né? Então, segundo o espírito humano, a terra deve ser considerada uma escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos desencarnados. Sempre para isso. Crescimento, evolução, aprendizagem. Então, o escolar que não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão, essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim. E não um castigo que se inflige. Não, de jeito nenhum. Então, o aprendizado exige esforço, dedicação e não raro causa-nos uma espécie de sofrimento. Olha bem, ele exige de nós esforço em tudo, não físico só, mas o esforço de você olhar para a tua vida na tarefa que você está desempenhando com dedicação. Eu preciso me dedicar àquela tarefa. Eu acho que cada um de nós sente qual é o ponto que precisa mais se dedicar. Com mais perseverança, com mais paciência, com mais aceitação, com mais entendimento, que vai ser necessário para nós, né? Mas esse é o caminho natural que deve ser tratado, então, né, pelo estudante. Não como adquirir conhecimento sem esforço, não tem como, nada tem. Então, quem deseja passar no concurso público, né, não espera facilidades. Ele sabe que vai abdicar de muitos momentos de lazer, mas também reconhece que é um objetivo maior para ser conquistado. Nós somos ricados com o concurso público, mas isso aí na vida da gente é tudo, gente. Quando você se dedica a essa ou aquela tarefa, seja no âmbito familiar, ou seja no trabalho, ou seja numa casa de oração que você ali frequenta, você precisa se dedicar. Sem dedicação, não tem ação, né? É algo parado, que não sai do caminho, né? Então, isso ocorre, eles com graduado, mestrado, doutorado, etc. Precisa muito esforço, muito estudo, uma dedicação. A gente pode dizer até que em um momento ou outro, a gente precisa abdicar dessa festa, disso e daquilo, para poder alcançar o objetivo, né? Então, diz assim, afinal, o que deveria de ser diferente com os alunos matriculados na escola terrestre, como nós?
Não pode ser diferente, né? Então diz assim, a justiça se processa de forma a educar o espírito. É uma coisa natural, né? Não é o corpo. O corpo vai seguir o que o espírito determina. Né? Então, nunca no sentido também de puni-lo, mas de educá-lo. Quando ele fala de puni-lo, é no geral, mas nós temos que entender assim, ó, não se puna, não se cobre, não se atormente quando você não consegue alcançar algum objetivo, ou quando você, na tua consciência, sabe que falhou ali. Levanta e segue adiante. Aí eu tenho que pensar naquele momento, eu errei, sim, mas todos nós erramos. Eu não sou diferente dos outros. Ah, mas tu és espírita. E daí? Qual é a diferença de outra religião? Se somos todos filhos de Deus, na mesma oportunidade de crescimento espiritual. Claro que, como você sendo espírita, a tua responsabilidade aumenta. Você é mais visado, você é mais cobrado. Quem já não ouviu em casa, né? Cruz, né? Parece que és espírita. Olha só, quem te viu, hein? Olha só o que está fazendo. Mas na hora de elogiar, não tem elogio, não. Está fazendo isso que estás aprendendo, tu precisa. A gente nunca precisa, é os outros. Quem está ao nosso redor não precisa. Quem precisa é os outros, né? Principalmente o espírito, que é mais cobrado. Tá? Aí ele diz assim, então. Vamos ver aqui. A reencarnação, então, é um processo educativo. É comum dizer-se que o espírito, isso a gente ouve muito, tá? Reencarnou para pagar, pois quem deve tem que pagar. Por favor, tirem essa palavra do nosso vocabulário. Ninguém paga. Pagar é cobrança. Eu não preciso me cobrar. Eu preciso me educar e não me cobrar. Porque isso, quando fica dentro de nós, causa muitos traumas em nós. Não é bom para nós, não é bom para quem está ao nosso redor. Então ele diz assim, tal afirmação deve ser entendida no sentido figurado, tá? A dívida, vamos dizer, deve ser entendida como isso que a gente tem que analisar, como ausência de conhecimento. Isto é, desconhecimento em relação às leis de Deus. Por isso que a gente falou, aprenda a ouvir, escutar, falar, observar, para que você sentir a natureza divina. Em tudo que você toca, que você sente. Isso é importante. Então diz assim, o entendimento deve ser de que se o espírito, por exemplo, odeia, ele desconhece a lei do amor. Quem não odiou ou quem não odeia? Todos nós temos os sentimentos negativos ainda em nós. Os positivos são nossos. São nossos, adquiridos por Deus, né? Dado a nós por Deus. Mas todos nós ainda temos sentimentos negativos. Mas eu tenho que me analisar o quanto ainda a minha raiva me domina num determinado momento. O tempo mesmo, o tempo físico. Pô, a minha raiva durou 5 minutos. Não, agora já está durando 2 minutos. E só eu posso fazer essa análise, não é os outros. Então diz assim, reencarna, portanto, para viver experiências que o façam aprender o aspecto que o leve ao conhecimento da respectiva lei. Então, dívida e resgate são expressões simbólicas de nossa ignorância às leis de Deus. Veja a importância de a gente mudar essas palavras de pecar e perdão, de erro, e tudo que ele foi falado até aqui, né, para pagar essa dívida. Apaga essas palavras da tua vida.
Dívida ele pode ter nas questões materiais, que também ele vai saudar. Mas no âmbito espiritual, não carrega essas palavras. Elas têm muito peso. Peso mesmo. Então te coloca para baixo. Né? Então exorta o Mestre Jesus. No mundo tereis aflições. Quantas vezes já ouviu essa frase? Olha, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Quem fala? Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus dizendo para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. Ou seja, eu já fiz essa caminhada toda que vocês fizeram. Então diz assim, as sucessivas reencarnações nos aguardam, é verdade. Mas, todavia, chegará um momento em que nós também poderemos dizer: eu venci o mundo. Tá? Para que isso se concretize, é indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói que está dentro de ti. Para que isso aconteça, então haveria de ser por acaso a existência de um tsunami, terremoto, furacões? Não. Tudo isso é um objetivo específico. Há métodos educativos coletivos, os quais visam alcançar grupos de espíritos necessitados de um mesmo aprendizado. Quando nós estamos na sala de aula, nós estamos um grupo de pessoas. Então, a humanidade, por vezes, atravessa processos educativos coletivos, cujo planejamento pertence a instâncias superiores e visam dar novo ritmo ao planeta. Nas duas últimas segunda-feira passada, os nossos irmãos falaram sobre, até no sábado, sobre esse tsunami, terremoto, que acontece as mortes coletivas, né? Qual é o motivo de tudo isso? Foi falado, ele está falando aqui para nós. Então, como explicar pela teologia da existência única? Por exemplo, as desigualdades sociais, as aptidões, a existência de crianças que já nascem com deficiência física e mental, que a gente falou no começo, né? O motivo de dor, de sofrimento que nós passamos, a morte de um nascituro ou de uma criança em piedade, a saúde para uns e as doenças para os outros. Nossa, se nós fôssemos falar tudo aqui, né? Mas assim, nós vamos pensar que todos nós passamos por experiências na vida terrena positivas e negativas. Não dá para dizer assim, não. Mas a minha vida é só sofrimento. Tudo de ruim acontece comigo. Então tem alguma coisa errada. Não é a justiça de Deus. Quem está errado é você. Que você está vendo com outros olhos, com outro prisma a tua vida. Por isso a importância de a gente se focar dentro de nós, para a gente poder se conhecer melhor. É uma necessidade da gente se conhecer. Nós teríamos, no tempo corre muito, o capítulo do livro do Evangelho, mas eu faço um convite para quem quiser estudar. Diz assim, no capítulo 4, na verdade, há muitas moradas na casa do meu pai, necessidade da encarnação, que está lá no item 26, 25 e 26, que é o último desse capítulo, capítulo 4, tá? Esse é o convite que a gente faz para que a gente possa analisar melhor essa nossa necessidade da reencarnação, né? Então nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga e bondosa, que sempre nos auxilia, nós não deixamos sozinhos, né? Somente quando nós somos mal alunos, então fazemos a lição de casa direito, chegamos aqui, agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar, né? Eles são carinhosos, estão sempre nos auxiliando bastante, né? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa noite e uma boa semana.